Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo diário, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que passaram esse dia? Tudo certinho? Muito bem. Se vocês estiverem por aí, me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem pelos comentários, para que eu saiba que está tudo bem com a nossa transmissão. Boa, pessoal, muito bom. Então, hoje, quarta-feira, dia 9 de maio. 9 de maio já, caramba. Dia 9 de maio. Nós ao vivo, mais uma vez, vamos falar hoje sobre um assunto, um pouco a continuidade de ontem e de anteontem, né? Com outras nuances, né? Com outras... enfim, com outro enfoque aqui, mas um pouco ainda naquela ideia da estética. Uma ideia importante para nós. Então, tudo bem, pessoal? Entrando aí. Ótimo. Shirley Leite entrando, Ivy Amista aí com a gente também, Camila Roster, Tatiane Amorim, Gilmara, Manuela, Rodrigo, Claudiane Campos. Muito bom, pessoal. Excelente. Perfeito. Então, vamos agora começar a falar aqui desse assunto hoje, né, que é o assunto da autodefesa estética e da força física. Então, lembrando uma coisa, né, antes de começar a entrar no tema, né, que se vocês quiserem entrar em contato, se vocês quiserem ligar, enfim, entrar em contato, tirar uma dúvida, trocar uma ideia aqui, liguem para o 21 99388 9218. 21 99388 9218. Então tá aí o número. Já digitei aqui, né? Então pronto, tá aí, já apareceu nos comentários. Maravilha, pessoal, excelente. Então é isso, olha só. Seria muito normal quando a gente pensa aqui, sobretudo aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem uma certa cultura, é uma cultura que fica muito demonstrada por certas ações. Por exemplo, eu tenho um tio, né, que fez uma coisa, né, quando ele é um tio, né, que faleceu assim que eu nasci, né, eu nasci poucos anos depois, pouquíssimos meses depois ele faleceu, né, então ele tinha um câncer ali, um câncer de pulmão, foi descoberto, devastador, então levou ele assim muito pouco tempo, em pouquíssimos meses, entre a descoberta e a morte, entre a descoberta e a morte passou muito pouco tempo, né? Então teve um câncer no pulmão, jamais fumou, não tem nada a ver com cigarro, né? Outro motivo, qualquer coisa que o pessoal fala em câncer de pulmão, já imagina logo que tem a ver com cigarro, né? Ele jamais fumou, mas teve um câncer devastador, né, que o levou embora em muito pouco tempo. Ele, inclusive, ia ser o meu padrinho, né? Acabou não sendo meu padrinho de batismo, porque ele já sabia que tinha uma doença fatal ali, né? Então me viu nascer e tal, mas acabou não sendo meu padrinho. Meu padrinho é, inclusive, o filho dele, né? O filho mais velho dele. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, não tem nada a ver com o falecimento lá do meu tio, mas ele fez uma coisa ali no final da vida dele, né, que surpreendeu a muita gente, surpreende até hoje muita gente, porque aqui no Brasil a gente não tem muito a dimensão do que é uma verdadeira caridade, né, do que é a bondade verdadeira, enfim, do que é a doação, do que é a generosidade. Aqui a gente não tem muito essa medida. Os trabalhos sociais aqui no Brasil, o voluntariado aqui no Brasil, as doações aqui no Brasil, elas são, né, se a gente pegar estatísticas mundiais, a gente vê que nós somos um dos povos menos generosos nesse sentido. Então, meu tio, no final da vida dele, pegou uma parte ali do que ele acumulou, né, uma parte da herança dele, e doou para uma instituição de caridade, né? Doou para uma instituição de caridade vinculada à igreja, vinculada a cuidado de pessoas com doenças terminais, e uma boa parte, né, ele doou. E ele tinha 4 filhos, tinha esposa, etc. Então, veja, alguns pessoas aqui no Brasil vão achar isso um absurdo. Por que ele não deixou para a família? Né? Por que ele fez essa doação aí para caridade? Aqui é uma coisa estranha, né? Uma coisa extraordinária, quase. A gente vê que em outros países, né, países mais desenvolvidos, né, então países Estados Unidos, no caso, alguns países da Europa, isso é uma prática comum. Uma grande parte das pessoas, elas deixam uma parte da sua fortuna, uma parte do seu, né, ou não é da fortuna, mas uma parte daquilo que acumularam em vida, deixam para instituições de caridade. É uma coisa bastante comum. Aqui no Brasil, essa já é uma coisa muito mais rara, né? E a gente, né, quando pensa, né, por que essa dificuldade sobre certo aspecto moral, né, essa dificuldade de generosidade, o que acontece, né, com as pessoas para que elas não tenham esse ímpeto, né, para que elas não tenham essa disposição. Então, uma série
alguma literatura e conversas minhas pessoais com, enfim, com alguns pacientes, entrevistas que eu realizei, né, por algum tempo, né, nesse campo da generosidade, da doação, me veio ali um elemento, né, que é um elemento que é o elemento do medo, né, me veio na atenção, saltou na atenção, que é o seguinte, o elemento do medo, né, aqui as pessoas têm muito medo, né, têm muito medo de não prosperar, né? Tem medo de... É um medo injustificável, né? Injustificado na maior parte do tempo, né? Que a gente vive num país sob certo aspecto próspero até, né? Não falta comida para ninguém mais, graças a Deus. Em alguns pequenos lugares, alguns poucos lugares do Brasil, as pessoas de fato ainda morrem de fome, ainda padecem com fome. A maior parte das nossas cidades, né? Nossos bairros, elas, enfim, existe algum elemento de prosperidade ali, não de luxo, evidente, né? Mas é um elemento de prosperidade. Poucas pessoas aqui no Brasil, né, morrem de fome. A maior parte das pessoas aqui tem acesso à saúde de algum modo, em algum grau. É claro que a gente sabe que tem todos os problemas aí, mas não é dos países, curiosamente, não é das coisas mais desastrosas no mundo, né? Quando a gente vai até para alguns lugares na Europa mais prósperos, né? Alguns países na Europa que têm mais possibilidade econômica, é mais difícil o acesso à saúde, por exemplo. No Brasil não é tão difícil assim, as pessoas conseguem, doutor, você fala isso aí porque você tem plano de saúde, pô, quero ver se você entrasse na fila do SUS. Olha, eu já trabalhei no SUS durante muitos anos, sei como funciona, claro que tem uma dificuldade. Agora, essa dificuldade não é muito diferente da dificuldade de outros países, inclusive países desenvolvidos. As pessoas lá, né, por exemplo, em Portugal, um país do primeiro mundo, tá na Europa ou na Espanha mesmo, às vezes para fazer, né, para tirar um cisto, para fazer certas cirurgias, a pessoa fica 2 anos na fila também, 1 ano e meio na fila, 2 anos na fila. Não é muito diferente, é isso que eu quero dizer, né? Não estou dizendo que tá às mil maravilhas, que é ótimo, excelente, não é. Mas a gente vai nutrindo um medo, né? No Brasil existe um elemento, o elemento do medo, um elemento de pavor, né? Um elemento de desorientação. As pessoas aqui são sempre muito amedrontadas, muito assustadiças. E alguns vão dizer o seguinte, mas é porque a gente está num governo, né, de esquerda, sei lá, um governo totalitário, né? O PT está aí no governo há anos. Olha, vamos ser honestos aqui, né? A verdade é que mesmo o totalitarismo, mesmo a esquerda, né? Mesmo o comunismo eventual aqui no Brasil é muito fraco, né? Muito fraco, é uma coisa, quase uma piada, por assim dizer, né? Quer dizer, isso aqui comparado com os regimes soviéticos, com o regime do leste europeu, onde de fato existia um cerceamento, existia um amputamento da liberdade individual. Aqui o Brasil tem uma liberdade imensa, na verdade, né? Claro, tem uma burocracia, não confunda a burocracia. Existe uma burocracia chata, evidente, né, que tem uma burocracia chata, mas a intervenção estatal na vida individual, né, aqui no Brasil, se comparado com regimes comunistas mesmo, de outros lugares do mundo, é uma piada, né? Que nem para isso o pessoal aqui tem capacidade de fazer, né? Nem isso tem capacidade de fazer. Até esse controle do Estado no indivíduo é muito mal feito, por assim dizer. Então, de onde vem esse medo todo, né? De onde vem esse medo? Me parece que esse medo vem de dois lugares, que em geral não se dá muita atenção, não se faz muita correlação entre uma coisa e outra, né? Quer dizer, entre uma dificuldade moral para a generosidade, né, que advém de um medo, que esse medo vem da onde, né? Essa é uma pergunta que vale a pena a gente pensar. Por quê? Porque uma das heranças que a gente pode deixar para os nossos filhos, né, para as pessoas que convivem com a gente, é justamente nesse campo aqui, no campo da autodefesa estética e da força física. A gente vê que, né, a gente pode notar que o mundo, né, a desorganização estética, né, um ambiente feio, né, um ambiente pouco harmônico, uma arquitetura decadente, né, uma arquitetura feita, né, assim, a toque de caixa, sem planejamento, né, sem a preocupação com a beleza, ela acaba entrando pelos olhos do sujeito, ela acaba entrando pelos olhos das pessoas em geral, e nessas pessoas vai acabar aparecendo um senso de desorientação. Dito de outro modo, existe uma necessidade de beleza, né? O ser humano, ele precisa da beleza, ele precisa de uma harmonia estética, ele precisa de uma harmonia entre os traços arquitetônicos, ele precisa de uma proporção arquitetônica na sua frente. Quando a civilização, em algum momento, ou pelo utilitarismo, ou pela falta de planejamento, ou pela incapacidade técnica, ela não aposta nos elementos de beleza, a gente vê que existe uma decadência moral daquelas civilizações também, né? Começa a entrar um sentimento nas pessoas daquela civilização começam a experimentar um sentimento de fraqueza moral, de fraqueza física, inclusive, né? De fatalismo, de derrotismo. Isso é batata, né? Isso é uma correlação que acontece, né? Se a gente vai pegar e estudar a história de alguns povos, é exatamente assim que acontece. No Brasil, a gente padece, né? Quer dizer, as cidades brasileiras, elas são cidades muito, muito, muito feias mesmo, né?
É claro que existe uma beleza natural em algumas cidades do Brasil, por exemplo, estou no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro existe uma beleza natural aqui, é evidente. Mas é uma beleza natural que a todo instante ela é desafiada pela idiotice, né? Ela é desafiada pelo mau gosto, ela é desafiada pela falta de senso estético das construções, né? Então a gente vê muitas vezes, né, a construção humana arranhando ali, fazendo um rasgo, né? Clac, uma ponte absolutamente horrenda, né, com um material incompatível com aquela beleza, né, com aquela beleza natural. Aqui no Rio mesmo construíram uma ponte aqui do lado, né, eu estou na Barra da Tijuca, um lugar muito bonito, né, tem uma vista aqui da Pedra da Gávea linda, né, quem conhece a Pedra da Gávea conhece, quem não conhece digita no Google aí, Pedra da Gávea, uma coisa linda, maravilhosa. E aí fizeram uma ponte ali com um cabo de aço, de metal, sei lá, de ferro, que diabo é aquilo, né, feriu a estética do lugar, né? Aquilo ali é incompatível, não tá bonito, essa aqui é a verdade, a coisa ficou feia. Antes era muito mais bonito, quando não tinha essa ponte, não tinha ali a ponte do metrô e tal, era a coisa mais bonita. Conseguiram arranhar, né? Conseguiram arranhar esteticamente a natureza. É um pavor. É claro que uma civilização, é claro que o povo que se submete dia após dia a esse caos estético é um povo que vai perdendo algo também da sua natureza. Por quê? Porque ele vai entrando ali, ele vai perdendo uma das dimensões humanas, que é a dimensão da beleza, né? A gente já estava falando isso ontem, né? Estava falando isso no... Peraí. Depois eu atendo aqui. Liga daqui a pouco. Vamos voltar. Bora. Voltemos aqui. Pronto. Só tirar a coisa. A dimensão estética ela é fundamental para o ser humano, né? Ela é fundamental para o ser humano para organizar o pensamento do ser humano, para organizar a moralidade do ser humano. Não vou entrar aqui na discussão hoje, porque não vou entrar aqui na explanação do tema hoje, aqui, porque a gente tem muito pouquinho tempo, não daria para falar. A gente precisaria aprofundar bastante esse assunto para a gente poder fazer a correlação imediata, mas é claro que eu consigo evocar aqui, em poucos minutos, eu consigo evocar esse senso. Tem um monte de gente falando, olha, o pessoal descrevendo aqui, ó, tem uma pessoa descrevendo aqui que quando foi para a Europa ficou de boca aberta, né? Assim, ficou boca aberta mesmo, né? Quer dizer, existe uma grande beleza ali na Europa o sentimento interno das pessoas vai mudando, né? O sentimento interno das pessoas vai mudando. As pessoas não apostam sempre na derrota. Esse é um ponto fundamental. Um dos motivos que se explica, né, um dos motivos pelos quais pode se explicar o derrotismo do brasileiro, né, que a gente vê, né, sei lá, começou a dar problema no casamento, o pessoal volta para casa da mamãe, desiste dessa luta, né? Então, né, as falências, né, uma falência atrás da outra de empresas, o pessoal põe na conta do Estado, né? Mas porque o Estado aqui é muito burocrático, por isso que a empresa falha. Pelo amor de Deus, é claro que não é por isso, as empresas falham pela incompetência das pessoas, mesmo, pela incompetência dos gestores, pela incompetência de fazer uma análise de mercado, pela incompetência, né, de selecionar um bom time, pela incompetência de não ter visto ali qual que é o lugar mais... qual que é o lugar para botar o seu comércio. Isso é evidente, pô. É evidente, o Brasil, na verdade, é um país das oportunidades. Você vai para o agronegócio, no empreendedorismo, não é tão difícil ganhar dinheiro aqui. O pessoal gosta de botar culpa também, tudo no Estado. Não é, existe uma burocracia, é chato abrir negócio aqui, mas veja só, é só chato, meu Deus do céu. Não tem nada demais, não tem um sujeito com uma arma na tua cabeça. Não tem isso acontecendo. Isso é chato, é uma burocracia. É claro que é uma burocracia, pô. Isso faz parte da vida adulta. Faz parte da vida adulta, você chega lá, né, assinar uma meia dúzia de papel, porra, ir no cartório, voltar do cartório, é onde a gente tá no Brasil, a gente não tá em outro lugar, a gente tá na Nova Zelândia, que você abre uma empresa em 12 horas, a gente tá no Brasil, vai demorar um tempinho para abrir uma empresa, é verdade, você vai ter que deixar uma parte da tua grana pro Estado. Agora, o país da Europa não é diferente também, nos Estados Unidos não é diferente também, uma parte da tua grana você vai pagar imposto, é tributação, vai ser tributado também. Paciência, esse é o jogo, né, essa é uma das dificuldades do nosso jogo, tem outras facilidades aqui, né, então, veja, existe um derrotismo, existe um fatalismo, uma coisa que nada vai dar certo, que é próprio do nosso povo, né? Próprio da nossa mentalidade. Uma das grandes heranças que a gente pode deixar para os nossos filhos é livrá-los desse pensamento, né? Tirá-los desse pensamento. Esse pensamento faz com que ninguém aqui prospere, é uma coisa terrível mesmo. As pessoas aqui não prosperam porque já acham que tudo vai dar errado de antemão, não é assim? A coisa mal começa a não funcionar, já vem alguém que vai te dar um conselho. Falei para você não abrir esse negócio, falei para você não começar esse empreendimento, falei para você não casar, falei que não podia ter casado tão novo, falei que não podia ter tido mais um filho. Não é assim? É assim, quando a gente mora, quando a gente tem a oportunidade de morar em outros países, né, morar nos Estados Unidos, né, morar na Europa, a gente vê que não é bem assim que a coisa funciona, né? As pessoas, de fato, elas são mais prestativas, as pessoas te ajudam, né? Antes de te apontar o dedo na cara, as pessoas, em geral, te ajudam. Agora, veja, essa coisa que está no espírito do brasileiro, já está no espírito brasileiro há algum tempo, né? Isso também não é muita novidade, advém sob certo aspecto, né? Se origina sob certos aspectos desse caos estético. Então, uma autodefesa estética, uma defesa estética é necessária para a formação do imaginário e para que o sujeito ganhe força mesmo.
tá? Ganhe força, né? Não é só força moral, não, mas uma força de atuação, né? Uma força de ação. Então, uma das grandes heranças que a gente pode deixar, né, para os nossos filhos ou para as pessoas que a gente convive é oferecer para eles uma organização estética. Se na cidade, né, se quando ele vai para a cidade, a gente vê aquela arquitetura cafona, por exemplo, Brasília é cafona demais, né? Aquela coisa é cafona, monumental. É um monumento cafona aquilo, né? Você vê aquela porra tudo ali meio decadente já, aquela Soul 80s, né? O negócio parece década de 80, parece que entrar num disco club ali. Uma coisa que já passou, não tem um toque de eternidade, né? Brasília é horroroso, né? Horroroso não porque a qualidade do material é ruim, não porque a linha é ruim, não, é porque aquilo está desconectado da experiência humana. É feio mesmo. As cidadezinhas do Brasil são feias também. Uma ou outra cidade é bonita. Quais são bonitas? As cidades que são né, colônias alemãs, colônias italianas. Por quê? Porque ali é arquitetura europeia, né? Arquitetura europeia. Agora, as cidades normais do Brasil são horrorosas, né? Tudo meio desconectado, uma organizaçãozinha artificial. Então, uma defesa estética é fundamental para que os sujeitos ganhem força de atuação no mundo. E uma das defesas estéticas que a gente pode dar para os nossos filhos, em primeiro lugar, é a nossa própria casa está mais ou menos organizada esteticamente, tem uma beleza estética. Né? Então, a beleza, não apenas uma organização, uma funcionalidade, mas uma beleza, uma decoração mais ou menos bonita, não precisa ser rica, não precisa ser opulenta, mas bonita, né? Existe uma série de sites, enfim, de canais no YouTube que a gente pode ir lá e aprender a fazer a gente mesmo, né? Fazer com que a coisa fique bonitinha, né? Uma outra forma de fazer uma proteção, né, uma autodefesa estética, para que o sujeito tenha uma defesa moral, para que tenha a capacidade de atuar, para que não seja um derrotado, é a música, né? Então, oferecer músicas bonitas, né, para os nossos filhos, músicas bonitas para a gente mesmo, a gente tem que se nutrir. Então, olha, quando está um caos ali fora, quando está tudo feio ali fora, a gente fecha o olho e vem aquela beleza no nosso ouvido, né? Vem aquela beleza que a gente vai lembrar de uma música que a gente está escutando. Isso protege demais a gente também, né? Então isso aqui é fundamental. E uma outra coisa é a própria força física, né? A própria força física. Sujeitos muito fraquinhos, sujeitos sempre muito doentes, sujeitos que estão sempre gripados, né? Sujeitos que não têm uma confiança no seu próprio corpo, são sujeitos, é claro, que vão se deprimir, vão ficar assustados, não vão conseguir agir, não vão conseguir ter pensamentos positivos diante da vida, porque a vida realmente não tem nada, você não tem como pensar positivamente diante da vida, né? Se você tem um corpo sempre frágil, você tá, né, ou tá fraquinho, ou tá gordo, tá sempre com alergia, tá sempre com rinite, tá sempre espirrando, tá sempre com o olho coçando, né, tá sempre, né, constipado, tá sempre incomodado, é óbvio que a vida vai ser um fardo. É óbvio que não vai ter força, o sujeito não vai ter força, não tem como ter força, vai estar sempre meio assustado mesmo. Vai estar olhando para a vida e falar, meu Deus, realmente, aqui vai entrar dentro de um fatalismo, não tem como ser diferente, né? Se a gente não tem nessa coisa básica, que é a força física, né? Se não tem nessa coisa básica, que é a força física, dificilmente a pessoa vai ter uma força moral, É que a gente já, não, mas os santos, então, não eram assim, tem santos magrinhos, santos fraquinhos, meu filho, mas você é santo, você não é santo, né? Você é um herói, você não é um herói, você é só um ser humano comum, como eu, né? Como a minha mãe, como minha prima, né? Como minha irmã, como minha esposa, a gente é ser humano comum, então a gente precisa, né, estar ordenado dentro de uma cadeia razoável, né? A gente tem uma ordem, as coisas têm uma certa ordem, né? A gente não pode querer dar um twist carpado, um salto triplo mortal e querer chegar no fim antes de ter construído os degraus do início, né? Do início, os primeiros passos, né? Os primeiros, né? Enfim, né? O passo a passo até você chegar na finalidade. Então, a força moral, né? Ela necessita, para que o sujeito tenha uma força moral, ele necessita, de algum modo, de uma força física e de uma autodefesa estética. Não adianta a gente querer perverter a ordem. Não adianta a gente querer perverter a ordem. É claro que no mundo das ideias e no mundo do manual, né, no mundo do manual, teologia moral, do manual, né, enfim, de pensamentos, né, enfim, místicos orientais ou místicos ocidentais, a coisa pode ser invertida, né? A ordem moral ela é mais importante, é evidente, mas é difícil você começar por lá. Esse que é o ponto. Muitas vezes, para você ser bom, é importante você ter uma autodefesa estética e tenha força. Senão, possivelmente, o sujeito vai se tornar um sujeito, né, reclamão, um sujeito derrotista, um sujeito que fica botando o dedo na cara dos outros, né, sempre apontando as dificuldades da vida, as fraquezas dos demais, porque é um sujeito amedrontado, aterrorizado. Então, a conquista de uma certa força física também é fundamental para a gente poder estar bem orientado no mundo. A conquista de uma certa força física é fundamental, né, que a gente dê essa força física para os nossos filhos. Para que a gente os alimente bem, a gente cuide da saúde deles, a gente põe eles em esportes, em luta, né? Faça eles ficarem fortes, se possível, fortes fisicamente também. Doutor, então não tem genética. A genética da minha família é outra. Beleza, você não tem genética, mas dentro da tua genética você consegue escrever uma certa história, né? A gente não precisa ficar sempre fadado a estar derrotado fisicamente. Que isso, pelo amor de Deus. Então, o cuidado com a saúde é nesse sentido, não aquele cuidado com a saúde, aquele desespero que hoje se tem, né? Nossa, tudo tem que ser fitness, etc. Não é isso, né? Mas é que a força física ela é fundamental para tirar da nossa cabeça
um certo pavor que pode aparecer diante do mundo, que vai levar a gente a ficar mesquinho, vai levar a gente a ficar, né, sem magnanimidade, que vai levar a gente a ter mais vícios do que virtudes na nossa atuação. Né? Eu sei que é meio duro o que eu estou falando, eu sei que é meio triste o que eu estou falando, eu sei que parece pouco romântico o que eu estou falando, mas vai lá, vamos começar, vamos tentar conquistar aí, né, uma autodefesa estética e o início de força física, cuidar da saúde, suplementar alimentos, né? Suplementar nossa dieta, vitamina, né? Proteína, vamos comer direito, vamos suplementar, vamos começar a ter mais disposição diante da vida. A gente vai vendo que o resto vai se organizando. A gente ganha mais tempo, a gente fica mais ordenado, a gente vai ganhando mais virtude. É muito esquisito, mas é como acontece. Então é isso, pessoal. Então já bateu os 20 minutos aqui hoje. Vou ficando por aqui. Amanhã nos vemos, amanhã nos falamos, né? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.